teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que escolhido foi o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que escolhido foi o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que escolhido foi o tesouro maior terá. Mas aquele que escolhido foi o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que escolhido foi o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, assim como estás. Vem, assim como estás. Olá, boa noite. Quarta-feira de novo, dia de estudo bíblico. E aqui estamos nós para
mais um estudo bíblico virtual. E isso enche de alegria o nosso coração. Enche de alegria também o nosso coração a companhia dos que nos visitam. Se você encontrou o nosso link aí pelas redes sociais, ou se algum parente ou amigo lhe passou o link e você resolveu participar conosco, nós queremos que você saiba que a sua companhia alegra o nosso coração. E nós esperamos que, ao participar conosco, você tenha uma noite proveitosa, que você seja alimentado pela boa palavra de Deus. Irmãos, próximo domingo, primeiro domingo do mês, nós teremos a ministração da Santa Ceia. Próximo domingo e no domingo seguinte também, nós ministraremos a Santa Ceia por ocasião do culto vespertino. Olha, as nossas inscrições para o culto vespertino do próximo domingo foram encerradas na terça-feira. Na terça-feira, nós já tínhamos lotação completa na nossa inscrição. Por um lado, isso é bom, porque demonstra o interesse do nosso povo na participação presencial. Isso é bom. Nada substitui a participação presencial nos cultos. Assistir à distância pela internet é uma alternativa para aqueles que absolutamente não podem estar presentes, mas não pode substituir a participação presencial. Então é bom ver o nosso povo interessado em participar presencialmente da adoração pública. Mas, por outro lado, nós lamentamos que tanta gente que deseja estar lá e só não está porque não conseguiu fazer a inscrição. Que pena, nós lamentamos muito por você. Então, satisfaça-se aí em assistir ao culto à distância, ter uma participação à distância, e nós oramos. Quem sabe na próxima reunião do conselho a gente já tenha boas notícias a respeito de maior flexibilização. Então, por um lado é bom, mas por outro lado é muito ruim. É muito ruim ver o nosso povo desejoso de participar e não poder participar. Nós lamentamos. Vamos lamentando, orando e esperando no Senhor que tudo isso termine bem rapidamente. Hoje vamos começar uma nova série de estudos bíblicos. O nosso programa de estudos bíblicos de quarta-feira ofereceu até a última semana uma série de estudos na Epístola de Paulo aos Romanos. Agora vamos começar uma nova série. Não vamos estudar desta vez um livro da Bíblia. Agora nós vamos propor aqui uma série temática. Vamos estudar um tema. Vamos estudar uma doutrina bíblica. Vamos estudar a doutrina da união mística com Cristo. Já ouviu falar a respeito dessa doutrina? Sabe o que ela significa? União mística com Cristo. Esse é o tema da série de estudos bíblicos que vamos iniciar hoje. Então, pega lá a sua Bíblia, se prepare. O texto que será o nosso ponto de partida hoje é Colossenses capítulo 1. Então, pegue lá a sua Bíblia, já abra em Colossenses capítulo 1. Fique aí preparado, porque daqui a pouquinho a gente volta para dar início à nossa série de estudos. Até daqui a pouco, se Deus quiser.
só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por seu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Teu povo aqui presente. Muito bem, apanhou aí a sua Bíblia? Ok, eu espero que você já tenha apanhado a sua Bíblia. Abra então a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, nós leremos os versos 13 a 20. Colossenses, capítulo 1, versos 13 a 20. Ouça com atenção, ouça com alegria, ouça com fé. É a palavra de Deus que nós leremos. E depois permaneça com a sua Bíblia aberta, a fim de acompanhar o nosso ensino de hoje. Então, Colossenses 1, 13 a 20, diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja.
Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Vamos orar, pedindo a Deus a bênção da iluminação? Deus bondoso, damos-te graças pela bendita oportunidade que temos de, mais uma vez, nos debruçarmos sobre a tua palavra para estudá-la. Nós pedimos-te que tu trabalhes em nós, por meio do teu Espírito, tornando a tua palavra compreensível, clara e eficaz nas nossas vidas. Que o nosso coração seja reorientado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos iniciar uma nova série de estudos bíblicos por aqui. Desta feita, nós não vamos estudar um livro da Bíblia, como fizemos na série anterior, quando estudamos a Epístola de Paulo aos Romanos. Desta vez, nós vamos estudar um tema. Vamos estudar uma doutrina bíblica. E o nome da doutrina que estudaremos é união mística com Cristo. Vou repetir. Estudaremos a respeito da nossa união mística com Cristo. Talvez você pergunte, reverendo, o que é isto? O que é união mística com Cristo? Se você perguntar, eu não vou estranhar. É que a união mística com Cristo, embora seja uma doutrina bíblica muito importante, ela é também uma doutrina muito negligenciada e, portanto, uma doutrina muito desconhecida por muitos crentes contemporâneos. Então, nós entendemos que será oportuno nós colocarmos na nossa pauta uma série de estudos a respeito desta doutrina, a nossa união mística com Cristo. Hoje será um estudo introdutório, uma aula introdutória, e a título de introdução, hoje nós vamos tratar da relevância do tema que desejamos estudar, a relevância desta doutrina. Por que você deveria gastar tempo para estudar a respeito da união mística com Cristo? Por que você deveria gastar tempo para estudar este assunto? Este é um assunto relevante? Então, para convencer você de que vale a pena gastar tempo com este assunto, eu quero hoje apresentar a você 3 razões pelas quais você deveria se interessar por este assunto que vamos estudar a partir de hoje. Eu quero lhe dar 3 razões pelas quais vale a pena estudar a respeito da união mística com Cristo. Em primeiro lugar, eu quero mostrar a você que o tema que estamos propondo
é um tema relevante por causa da grandeza de Cristo. A união mística com Cristo, ela deriva a sua relevância da grandeza de Cristo. Por que é que você deveria estudar esse assunto? Por que esse assunto é importante? Ele é importante por causa da grandeza de Cristo. Deixe-me esclarecer este ponto. Imagine que você soubesse que existem ligações entre você e um importante personagem da história. Isso certamente despertaria o seu interesse para saber sobre estas ligações. Certamente você gostaria de saber qual é a natureza destas ligações que une você a um importante personagem da história. Certamente você desejaria saber quais são as implicações destas ligações. Pois bem, o que vamos estudar aqui é a respeito de suas ligações com a pessoa de Jesus Cristo. Nós pretendemos tratar aqui, nesta série de estudos, da natureza destas ligações, das implicações destas ligações. Então, nós vamos tratar aqui da sua ligação com a pessoa mais importante do universo. Então, é para isso que eu quero usar aí Colossenses capítulo 1, versos 13 a 20. Nós não vamos fazer aqui uma exposição exaustiva desta passagem. Ela será apenas o nosso ponto de partida. Então, nossa primeira razão pela qual entendemos que você deve se interessar pela união mística com Cristo é porque esse assunto fala da sua ligação com Jesus e ele é a pessoa mais importante do universo. Então, veja aí na sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, no verso 13, texto que nós já lemos, começa dizendo assim: Ele, isto é, o Deus Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Paulo está dizendo que Deus, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E veja aí o verso 14: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. No qual, isto é, no Filho do seu amor, temos a redenção, a remissão dos pecados. No qual por meio da nossa união com o Filho amado de Deus, por meio da nossa união com Ele, é que temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, aí no verso 14, Paulo está dizendo que nós temos a redenção por meio da nossa união com o Filho amado de Deus. Mas a pergunta que nós queremos responder é: quem é este Filho amado de Deus com quem nós temos ligações? Quem é este Filho amado de Deus com quem estamos unidos e em quem nós temos a redenção? É isso que Paulo passa a responder nos versos seguintes. Então, verso 15, Paulo diz que esse Filho amado de Deus, a quem estamos unidos e em quem somos redimidos, ele diz no verso 15 que ele é
a imagem do Deus invisível. Então, este Filho amado de Deus, com quem temos ligações e a quem estamos unidos, é aquela pessoa que dá visibilidade a Deus, que é invisível. Então, Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Então, é ele quem dá visibilidade ao Deus eterno que é invisível. Lembra, ninguém jamais viu a Deus, diz lá o Evangelho de João, mas o Filho amado de Deus tornou Deus visível. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e como consequência, nós vimos a glória de Deus no Filho unigênito do Pai. Certamente você se lembra daquela conversa de Jesus com Filipe, quando Filipe pediu a Jesus que lhes mostrasse o Pai. E Jesus disse a Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, quem é esta pessoa com quem temos ligações? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o mediador da revelação de Deus aos homens. Ele é a pessoa da divindade por meio da qual Deus se torna conhecido. Deus se faz visível a nós. Então, é este Filho amado de Deus ao qual estamos unidos. Ele é a imagem do Deus invisível. E continuemos aí agora, veja o verso 15. O verso 15 diz que ele é também o primogênito de toda a criação. O que significa isso? Dizer que Cristo é o primogênito de toda a criação. Aqui nós precisamos ser cuidadosos, porque você pode pensar que Paulo está dizendo aí que Cristo foi o primeiro a ser criado, mas o primogênito de toda a criação não significa que Cristo tenha sido criado. Não, ele não foi criado. Ele não teve início. Ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade eterna. Ele não é uma criatura. Então, o que Paulo quer dizer com esta expressão? O primogênito de toda a criação, aí no verso 15. Paulo está dizendo aí que Cristo tem a primazia sobre toda a criação. E por que é que ele tem a primazia sobre toda a criação? É exatamente porque ele é o Criador de todas as coisas. Quem é essa pessoa, então, a quem você foi unido? É a pessoa que tem domínio, que tem controle, que tem autoridade, que tem direitos sobre toda a criação. E é necessário a gente frisar aqui, ele tem domínio sobre cada coisa criada, sobre cada esfera da criação. Note, ele não tem domínio sobre uma ou outra esfera, mas ele tem domínio sobre tudo. Ele é o primogênito, não de parte da criação,
ele é o primogênito, diz o verso 15, de toda a criação. Então, é com esta pessoa que nós temos ligações. É a esta pessoa que nós estamos unidos. Nós estamos unidos àquele que é o primogênito de toda a criação. E por que ele é o primogênito? O verso 16 diz. Dê uma olhada no verso 16. Ele é o primogênito, isso é, ele tem a primazia sobre toda a criação, porque nele, diz o verso 16, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, esta é a razão pela qual ele tem autoridade sobre tudo. Ele tem a primazia sobre toda a criação. Ele é o primogênito sobre toda a criação, porque todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Todos os poderes, todas as soberanias e principados foram criados por ele e para ele. Portanto, estão sob o domínio dele. Irmãos, entender estas ligações com esta pessoa é um esforço que vale a pena, não é mesmo? O que vamos estudar aqui são as nossas ligações, a nossa união com essa pessoa que tem o domínio sobre toda a criação. Olha agora o verso 17. O verso 17 diz: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, ele não é apenas aquele que trouxe à existência todas as coisas, mas aí o verso 17 está dizendo que ele também mantém tudo funcionando. Nele tudo subsiste, é o que diz Paulo aí no verso 17. E olha o verso 18. Diz ainda que ele é também a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Então, ele é o chefe da igreja. Mas olha, o chefe da igreja é também o chefe do mundo, o chefe do universo. Então, preste bem atenção. Jesus não é apenas o líder de uma determinada religião. Cristo não é apenas aquele que dá sentido aos ritos, ao calendário, aos valores morais de um determinado grupo religioso. Cristo é aquele que dá sentido a toda a realidade existente. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas subsistem nele. Ele é a origem e o centro do universo. Cristo é o eixo em torno do qual tudo que existe gira. E é a partir dele que nós podemos interpretar e compreender corretamente toda a realidade. As estruturas físicas, as estruturas biológicas, as estruturas jurídicas, as estruturas sociais, enfim, todas as estruturas da realidade só podem ser corretamente compreendidas a partir de Jesus Cristo.
Então, preste bem atenção no que Paulo está dizendo aí. Ele está dizendo que Cristo é sim o cabeça da igreja. Ele é sim o chefe da igreja. Mas ele tem a primazia sobre toda a criação, não apenas sobre a igreja. Então, por exemplo, quando Jesus Cristo deu a ordem aos seus discípulos para que fossem pregar o evangelho a toda criatura, ele não embasou esta sua ordem numa autoridade apenas de natureza eclesiástica. Jesus não disse: eu sou o cabeça da igreja, portanto, vocês devem ir e pregar o evangelho a toda criatura, porque eu tenho autoridade sobre a igreja. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Então, o ponto aqui é o seguinte: Jesus não é apenas a pessoa mais importante da igreja. Ele é a pessoa mais importante do universo. Então, irmãos, vejam bem sobre o que é que vamos tratar. Nós vamos tratar das nossas ligações com a pessoa mais importante do universo. É disso que trata a doutrina da nossa união mística com Cristo. E isso deve ser relevante para você. Eu espero que você esteja interessado em saber mais sobre as suas ligações com esta pessoa, que é a pessoa mais importante do universo. Continuemos aí, olhando agora o verso 18. Veja aí que diz o verso 18, diz mais a respeito desta pessoa. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Verso 19, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E verso 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, notem o que Paulo está dizendo aí, que Cristo é o primogênito dentre os mortos, verso 18. Paulo está lembrando aí que, ao ressuscitar, Jesus inaugurou a nova criação. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro da nova criação. Então, ele é o criador da nova criação. Pensem bem, Jesus não é apenas o criador da velha criação. A Bíblia diz que a criação, a velha criação, veio à existência por meio dele. João disse que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas aqui, em Colossenses, Paulo está dizendo que a nova criação também veio à existência por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o princípio, diz aí o verso 18, ele é o primogênito de entre os mortos. Em outras palavras, com a sua ressurreição, Jesus inaugurou a nova criação. Então, ele não é apenas o autor da primeira, da velha criação, que foi corrompida pelo pecado, mas ele é também o autor, o criador da nova criação. Então, notem bem, nós vamos tratar aqui nesta série de estudos da nossa ligação, da nossa união
com a pessoa mais importante do universo. A gente gosta de valorizar as nossas ligações com pessoas importantes, não é verdade? A gente gosta de postar fotos nas redes sociais ao lado de gente importante, não é assim? Pois bem, eu espero que você se interesse em saber sobre as suas ligações com Jesus Cristo. Eu espero que você tenha interesse em estudar a respeito da sua união mística com Cristo, porque Ele é a pessoa mais importante do universo. Então, em primeiro lugar, estudar sobre a união com Cristo é relevante, é importante, vale a pena, porque Cristo é a pessoa mais importante do universo. Mas há uma segunda razão que eu quero lhe apresentar. Em segundo lugar, o assunto que vamos tratar aqui nesta série de estudos é importante, é relevante, vale a pena por causa dos benefícios desta união com Cristo. Veja bem, quero lembrar a você o modo como o apóstolo Paulo inicia a sua epístola aos Efésios. Certamente você se lembra. Ele começa a sua epístola aos Efésios com uma longa doxologia. Ele começa adorando a Deus, bendizendo a Deus. E lá em Efésios, capítulo 1, verso 3, Paulo bendiz a Deus com as seguintes palavras: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Preste atenção nestas palavras de adoração de Paulo. Ele diz aí que Deus é bendito, porque Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção. E Paulo completa, no final do versículo 3, dizendo que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Então, ele está dizendo, toda sorte de bênção nos é concedida em Cristo Jesus. Isto significa que toda sorte de bênção nos é concedida por meio da nossa união com Cristo. Então, irmãos, tudo o que nós precisamos para ser o que fomos projetados para ser, tudo o que você precisa para ter uma vida boa, uma vida significativa, uma vida abundante, todo tipo de bênção, tudo aquilo que faz a sua vida valer a pena, Deus lhe concede em Cristo, isto é, por meio da união mística com Cristo. Então, por isso também você deveria se interessar pelo estudo desta união com Cristo. Você deveria reconhecer a importância desse assunto. Paulo, por exemplo, reconheceu a importância, ele reconheceu o valor desta união com Cristo. Deixe-me refrescar a sua memória. Você se lembra como foi que Paulo escreveu a respeito da sua união com Cristo em Filipenses 3, versos 8 e 9? Eu vou ler aqui para você se lembrar. Paulo escreveu o seguinte em Filipenses 3, 8 e 9. Sim, deveras,
Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Então, para Paulo, estar unido a Cristo, ser achado nele, era a coisa mais importante da sua existência. Paulo está dizendo aí aos filipenses que ele estava pronto para perder tudo por causa desta união com Cristo. Paulo está dizendo que ele abriria mão de tudo por causa da sua união com Cristo. Então, eu espero que, assim como Paulo, você reconheça que a sua união com Cristo é um assunto importante, é um assunto valioso. Eu espero também que você esteja interessado em entender melhor esta união sua com Cristo, a entender melhor a natureza e as implicações desta sua união com Cristo. Então, esta é a segunda razão pela qual estudar esse assunto é importante, vale a pena, por causa dos benefícios resultantes desta união com Cristo. Nele, nós recebemos toda sorte de bênção. Mas eu disse que seriam 3 razões e eu vou lhes dar agora a terceira razão pela qual você deveria se interessar por esse assunto. A terceira razão é o desfrute da experiência cristã. O que é isso? O que eu estou dizendo é que o entendimento da união mística com Cristo vai proporcionar a você um melhor desfrute da vida cristã. E eu creio que o contrário também é verdade. A ignorância deste assunto vai trazer sérios prejuízos para a sua experiência cristã, para a sua vida cristã. Irmãos, lamentavelmente, este é um tema bastante ignorado pelos cristãos contemporâneos. Pouco falamos a respeito desse assunto e, consequentemente, pouco entendemos a natureza e as implicações desta união nossa com Cristo. É claro, todo cristão sabe que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Todo cristão sabe que nós somos salvos por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Mas eu creio que isso não está claro para muita gente, sobretudo como isso se dá. Muita gente não entende claramente como é que se dá esta transferência dos benefícios da obra de Cristo para nós. Afinal, Jesus é uma pessoa diferente de mim. Ele é uma pessoa e eu sou outra pessoa. Jesus viveu neste mundo há mais de 2000 anos. Eu sequer era nascido quando Jesus esteve encarnado neste mundo. E como é então que eu posso me beneficiar das coisas que ele fez? Como é que eu posso experimentar, vivenciar estas coisas? A resposta a estas perguntas está na união mística com Cristo. Então, a união mística com Cristo é uma doutrina central para a vida cristã. É uma doutrina central para a experiência cristã. Para Paulo, a união com Cristo é a base, é a essência
da vida e da experiência cristã. Vejam o que Paulo escreveu aos Gálatas sobre a vida cristã. Está lá no capítulo 2, verso 20 da Epístola aos Gálatas. Gálatas 2, 20 diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Notem como Paulo fala da sua união com Cristo. Notem como ele fala da sua vida cristã. Paulo diz que viver a vida cristã é ter Cristo vivendo em nós. Viver a vida cristã, para Paulo, é desfrutar a união mística com Cristo. A vida cristã não é outra coisa senão o desfrute desta união com Cristo. Por isso, meus irmãos, compreender melhor esse assunto vai ajudar você a desfrutar melhor a sua experiência cristã. Além disso, a ignorância desse assunto vai causar sérios prejuízos para a sua experiência cristã. Então, eu espero que por isso também você se interesse por este assunto. Concluindo aqui, por que esse assunto é relevante? Por que é que você deveria se interessar pelo estudo da união mística com Cristo? Eu lhe dei 3 razões. Primeiro, porque Cristo é a pessoa mais importante do universo. É a pessoa mais importante da história. Então, isso deveria tornar interessante para você entender as suas ligações com Jesus Cristo. Segundo, esse assunto é importante, é relevante, você deveria se interessar por ele, porque toda sorte de bênção nos vem desta união com Cristo. Então, você deveria estar interessado em entender a natureza desta união com Cristo. E, em terceiro lugar, você deveria se interessar pelo estudo desse assunto, porque estudar este assunto terá um impacto positivo na sua experiência cristã. E o contrário também é verdade. A ignorância desse assunto trará prejuízos para a sua experiência cristã. Irmãos, mas ainda um outro detalhe que eu gostaria de tratar rapidamente aqui antes de encerrar. Tendo oferecido estas 3 razões pelas quais nós devemos estudar a respeito da nossa união mística com Cristo, deixe-me ainda explicar rapidamente o sentido deste adjetivo, não é? Mística. Por que a nossa união com Cristo é chamada de mística? União mística. Olha, você deve entender esse adjetivo, mística, no sentido de misteriosa. É que a natureza da nossa união com Cristo está envolta em mistérios, não é? Então, nós vamos aqui falar de algo que está envolto em mistério. A nossa união com Cristo é algo misterioso, é algo cuja natureza está muito além da nossa capacidade de compreensão. Eu sei, embora o Espírito Santo use algumas metáforas para tornar a coisa mais clara para nós, o Espírito Santo usa na Bíblia algumas metáforas que são úteis e nos ajudam a compreender melhor
a natureza desta união com Cristo, ainda assim, apesar destas metáforas, nós não podemos desvendar todo o mistério desta realidade da união nossa com Cristo. Por exemplo, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele aponta para o casamento, lá no capítulo 5, ele aponta para o casamento como uma ilustração da nossa união com Cristo. O casamento é uma destas metáforas, é uma ilustração útil que o Espírito Santo está usando aí por meio de Paulo para nos ajudar a entender melhor a natureza da união com Cristo. Mas o próprio Paulo, ao usar essa metáfora, ele escreveu lá em Efésios 5:32 o seguinte: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, para Paulo, a união de Cristo e a igreja, mesmo sendo ilustrada pelo casamento, ainda assim é um grande mistério. Então, é por isso que nós chamamos esta união de união mística, isto é, uma união de natureza misteriosa. É uma união cuja natureza está muito além da nossa capacidade de compreensão. Muito bem, nós vamos ficar por aqui hoje. Eu espero que você tenha sido convencido hoje de que vale a pena gastar tempo para estudar a respeito desta doutrina, a nossa união mística com Cristo. E eu espero que hoje você tenha sido encorajado a nos acompanhar nessa série de estudos. Eu espero que você esteja estimulado a nos acompanhar nesta série de estudos a respeito da nossa união mística com Cristo. Eu espero que você esteja já ansioso para o próximo estudo, da próxima quarta-feira. E a minha oração é para que, ao estudar este assunto conosco, você seja beneficiado, você possa aprender a desfrutar mais, a desfrutar melhor da sua experiência cristã, que não é outra coisa senão o desfrute da bendita experiência de estar unido misteriosamente a Cristo. Então, próxima semana, nós vamos então prosseguir ou entrar de fato na série de estudos sobre a união mística com Cristo. Vamos orar, agradecendo ao Senhor o que já vimos hoje e pedir a Ele para nos conduzir nessa série de estudos? Oremos. Senhor, nós damos-te graças por iniciarmos hoje uma série de estudos a respeito da nossa união mística com o teu Filho amado, Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreender melhor esta bendita ligação nossa com Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender que é por meio desta união bendita que nós somos redimidos. É por meio desta união bendita que o Senhor nos concede toda sorte de bênção espiritual. Ajuda-nos a compreender melhor esta união, a fim de que possamos desfrutar mais e melhor da nossa vida cristã, da espiritualidade cristã, da experiência cristã. Que o Senhor seja o nosso mestre, o nosso instruidor
a respeito deste importante assunto. Que ao estudarmos sobre esse assunto, nos tornemos filhos mais obedientes, servos mais consagrados e mais dedicados a Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós agradecemos a atenção de todos e nos despedimos aqui, desejando a todos uma noite abençoada, um sono reparador das energias gastas e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, gente amiga. Foi um prazer passar esse tempo juntos.